Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil já tem mais de 10 milhões de micro e pequenas empresas, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Esses negócios empregam a maior parte dos trabalhadores, mas também não estão imunes aos sobressaltos da economia. O deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, é um histórico defensor de políticas para o fortalecimento das pequenas e microempresas. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, está sendo um ano difícil também para as pequenas empresas, 2015, com a crise econômica? Está sendo um ano difícil para as micro e pequenas empresas, empreendedores individuais, empresas de médio e grande porte no Brasil e em muitas nações do mundo. Eu participei recentemente do Fórum Mundial de Desenvolvimento Local em Turim, na Itália. Pudemos conversar com representantes de vários países e, assim como o Brasil enfrenta dificuldades na sua economia, outras nações do mundo e nações importantes vivem este mesmo dilema. Mas é bom dizer que, mesmo em período de crise, são os pequenos negócios que sustentam os empregos. As micro e pequenas empresas têm mais resiliência, elas conseguem absorver mais os impactos da crise, mesmo sabendo que são as que mais sofrem, mas são as que mais contribuem para dar estabilidade e também contribuem de forma decisiva para retomar o ritmo normal da economia. Eu creio que a grande saída para o Brasil e para o mundo é apostar em políticas públicas de fomento, de apoio, de auxílio, de inovação com as micro e pequenas empresas. Afinal, se a gente olhar o saldo líquido de empregos no Brasil, nós veremos que nos últimos 3 anos, 2013, 2014 e 2015, as médias e grandes diminuíram postos de trabalho. As micro e pequenas empresas, mesmo neste ano de crise, estão com um saldo positivo de emprego acima de 100 mil postos de trabalho. Isso significa que, mesmo com as dificuldades, são os pequenos negócios aqueles que mais contribuem decisivamente para gerar inclusão social, empregos e distribuição de renda na nossa nação. Deputado, que iniciativas o senhor acha que são necessárias para manter essa chama e para a gente não ter um prejuízo para as pequenas empresas? Hoje, o que é possível ser feito? É fundamental que os municípios, os estados e a União desenvolvam cada vez mais ações voltadas para garantir mais acesso ao crédito, menos burocracia, mais participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais, aperfeiçoar a legislação, e a Câmara Federal deu um grande passo nesse sentido. Nós votamos recentemente, hoje está sendo apreciado no Senado, o projeto de lei 125, que altera os limites do Supersimples, que cria a empresa simples de crédito, que inclui as bebidas artesanais no Supersimples e que muda o sistema de tributação das micro e pequenas empresas. Se o Senado, a gente espera que o Senado aprove ainda este ano, as mudanças no Supersimples já aprovada com apenas 2 votos contra na Câmara Federal, nós teremos então, a partir de janeiro de 2016, teremos micro e pequenas empresas pagando menos impostos, porque a gente vai reduzir de 20 para 7 faixas e vamos ter um novo modelo de tributação que não onera muito as micro e pequenas empresas. A gente vai reduzir carga tributária e, com isso, estimular a formalização de empresas, a geração e manutenção de empregos, além disso, gerar inclusão social no nosso país. Então, a Câmara deu um bom exemplo ao votar as mudanças no Supersimples. Nós agora precisamos do apoio do Senado e depois da sanção da presidente Dilma para nós darmos mais um passo para fortalecer os pequenos negócios no nosso país, que são os principais geradores de empregos. Nos últimos anos, elas foram responsáveis por 93% dos empregos, já que as micro e pequenas empresas geraram empregos e as médias e grandes reduziram postos de trabalho.
Deputado, o Senado pode votar ainda esse ano e pode modificar o projeto que foi da Câmara. Existe uma articulação entre deputados e senadores para agilizar todo esse processo? Existe. Nós temos a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa que está discutindo isso, né, com o Senado. Eu mesmo conversei na semana passada com a relatora do projeto no Senado, que é a senadora Marta Suplicy. E ela afirmou que já tem um parecer preliminar preparado. Ela vai alterar algumas coisas que nós votamos, alguns aspectos do projeto de lei que votamos na Câmara, mas pelo que vi, né, se ela manter esse relatório, nós teremos a aprovação, a manutenção dos principais pontos que foram votados na Câmara. O que a gente quer é que o Senado vote logo. Vote ainda este ano, para que ao voltar para a Câmara, nós possamos apreciar em tempo recorde, né, as alterações que porventura o Senado aprove, para que a gente encaminhe logo para o Poder Executivo sancionar essa lei. É fundamental iniciarmos 2016 com uma nova lei, dando mais apoio, mais incentivo, reduzindo burocracia, ampliando o crédito e reduzindo carga tributária das micro e pequenas empresas. Quer dizer, se nós fizermos isso, eu não tenho dúvida que o Brasil vai estar mais forte, mais preparado para sair decisivamente desse momento difícil por que passa a nossa economia. Deputado, o senhor é seu primeiro mandato como deputado federal, mas o senhor já foi prefeito e vereador de Cariacica, deputado estadual pelo Espírito Santo. Quais foram as suas prioridades nesse primeiro ano? Como o senhor avalia esse seu primeiro ano aqui de mandato na Câmara? Olha, nós fizemos uma atuação bastante ampla, né, especialmente em defesa dos interesses do nosso país e do Estado do Espírito Santo, e nós focamos em 3 áreas prioritárias. Micro e pequena empresa, pequenos negócios, e aí incluindo aí agricultura familiar, empreendedor individual, economia solidária, cooperativismo, associativismo. E também fizemos uma opção clara em priorizar a atuação na área da educação. Nós temos aí o Plano Nacional de Educação, o PNE, que precisa, né, de contar com o apoio da União, dos estados, dos municípios e das entidades da sociedade civil organizada. Quer dizer, o Plano Nacional, ele tem 20 metas ousadas. Essas metas precisam ser implementadas de forma articulada, e nós até promovemos um seminário importante no Estado do Espírito Santo, onde nós reunimos as lideranças do governo, lideranças dos municípios, das entidades ligadas ao magistério, entidades da sociedade civil, e buscamos discutir quais são os desafios de implementarmos o Plano Nacional de Educação. Quer dizer, hoje nós estamos discutindo os planos municipais e os planos estaduais. E eu tenho certeza que o Brasil vai crescer e ser cada vez mais justo e democrático na medida em que ampliar as oportunidades para que as pessoas tenham acesso à educação e educação de qualidade. Deputado, e quais são as principais dificuldades hoje de estados e municípios na implementação? Um primeiro aspecto é nós consolidarmos o Sistema Nacional de Educação. E um outro aspecto que é fundamental, que é nós resolvermos o problema do financiamento da educação. Os recursos disponíveis no nosso país ainda não são suficientes. Por isso, é necessário que a gente faça um esforço envolvendo o governo federal, os governos estaduais e municipais, para que nós ampliemos a participação do orçamento dos estados, municípios da União no financiamento da educação. Nossa meta, né, aprovada no Plano Nacional de Educação, é que nós cheguemos a 10% do PIB, né, aplicado em educação. E um passo decisivo que foi dado no ano passado foi a aprovação, né, de uma legislação que que aponta que os recursos do pré-sal serão todos destinados para a saúde e a educação. E com isso nós teremos recursos novos. Então é preciso fazer esse esforço. O senhor acha que com esses recursos novos diminui o problema que a gente tem hoje, que é queda de arrecadação e necessidade de se investir mais para a melhoria da educação? Olha, eu não tenho dúvida, assim, enquanto nós estamos vivendo nesse momento de dificuldade financeira, né, econômica no Brasil e no mundo, né, nós temos registrado quedas na arrecadação. Isso
compromete não só a educação e saúde, como todas as áreas. Então, nós precisamos fazer um esforço, primeiro, para fazer o Brasil voltar a crescer, e eu não tenho dúvida que o Brasil volta a crescer na medida em que o governo faz o dever de casa, o governo federal, os governos estaduais e municipais, mas na medida em que a gente apoia os pequenos negócios. Né? Apoiar, por isso que é fundamental que o Senado vote logo essa lei, porque nós teremos o ano que vem uma lei que vai ser fundamental para impulsionar os pequenos negócios. E isso gera emprego, oportunidade, mas aumenta a arrecadação de municípios, estados e do governo federal, o que é fundamental para nós termos mais recursos para investirmos especialmente na área educacional, que eu considero a área mais importante que os governos precisam dar atenção e planejar na área orçamentária, mas também na hora de nós definirmos quais são os princípios basilares para termos educação de qualidade. Não basta ter bons recursos, não basta ampliar o número de reais que nós vamos investir na educação. É preciso que nós pensemos como que estes recursos serão investidos, porque se nós não fizermos uma boa gestão, o recurso nem sempre chega, né, onde a maioria do povo brasileiro quer, que é uma educação melhor. O professor sendo mais valorizado, as escolas mais estruturadas, o ensino sendo, né, ofertado com qualidade maior, com participação das comunidades e da comunidade escolar, porque não se faz também educação apenas, né, dentro do gabinete. É preciso que haja gestão democrática e participação da comunidade escolar. Então é preciso aumentar os recursos, melhorar a gestão e termos, assim, educação de qualidade, como muitas nações do mundo já alcançaram. Obrigada, deputado. Palavra Aberta termina aqui. Agradeço a presença do deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo. E a você, que acompanha o programa pela rádio e pela TV Câmara. Para assistir esta e outras edições do Palavra Aberta, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Até mais!